Da terra à mesa. De segunda a sexta, apontamentos sobre agricultura e alimentação. Percorra com Luís Reis temas da produção agrícola e hábitos gastronómicos da nossa terra. Hoje vamos ao Concelho da Calheta para visitar uma exploração de alfaces produzidas pelo método de hidroponia, uma técnica que consiste em cultivar plantas em solo, onde as raízes recebem uma solução nutritiva balanceada, que contém água e todos os nutrientes essenciais ao desenvolvimento da planta. O proprietário desta empresa, Carlos Gonçalves, dá-nos os pormenores. A hidroponia é um processo de produção que consiste em produzir produtos, basicamente folhosos, folhas, composto por água. É produzir, neste caso, a gente produz alfaces na água. Pode-se produzir outras coisas, vimos ali alguns exemplos, por exemplo, embora não esteja a ser feita a produção, mas vimos um exemplo com couve, por exemplo. Pode-se produzir basicamente na hidroponia qualquer um tipo de vegetal, inclusive árvores. Eu acho que neste momento ainda não estamos, a horticalheta não está capacitada para fazer outro tipo de produção em hidroponia. Neste momento já fazemos couve, repolhos, rúcula, manjericão, já fizemos tomate, uma série de outras hortaliças, mas basicamente neste momento é a alface. Alface, já agora porquê? Porque a alface, o mercado exige que assim seja? A nossa aposta na alface, já de alguns anos, deve-se com o facto de, já produzimos muito tomate também, mas a aposta na alface tem rigorosamente a ver com isto. O transporte de alface do continente para cá tem normalmente 4 ou 5 dias de transporte, de apanha, etc. Hoje em dia, se produzimos alface pelo simples facto de ser uma produção que neste momento é mais fresca para o cliente. Porquê? Porque não tem os 4 ou 5 dias de transporte, de espera de transporte. É a única razão da gente produzir cá alface. As pessoas lá em casa, para entenderem melhor como é que isto é feito na água, há aqui uma estrutura com tubos furados e com mais do que um andar, para que as plantas possam passar de fase para fase, dependendo do seu crescimento. É verdade, a gente trabalhamos basicamente com 3 ciclos normais da planta. Um é o ciclo de viveiro, onde elas estão em tabuleiros e estão em pequena quantidade de substrato de germinação. Depois passam para a fase de engorda e depois para a fase de acabamento final. Isto vem-nos ajudar em muito o tempo de produção de uma alface. Poderíamos, na fase de acabamento final, ter uma alface à volta de 20 dias, temos a produção final de uma alface. Quem quiser ver exatamente como é que isto se faz, e é uma novidade do nosso programa, podem visitar a página da Terra à Mesa no Facebook. Vamos ter este programa também em vídeo, para que as pessoas possam ver exatamente como é que isto se faz. Ainda falando de hidroponia, há vários tipos de hidroponia. Existem, na verdade, vários tipos de hidroponia. Um muito conhecido e muito feito cá na Madeira, que se faz basicamente tomate, pepino e outras plantas, nabo, é semi-hidroponia. Não é feito na terra, são feitos em vasos, basicamente com fibra de coco, perlitos, um produto que seja inerte, e a planta é alimentada no mesmo sistema. O processo de hidroponia é alimentada pela água. A água é que transporta os nutrientes para a planta viver e se alimentar. Este processo chama-se NFT, Nutrient Technology Film. É uma película muito fina de água que funciona dentro dos tubos, na parte de baixo das raízes, e que vai transportando por todas as alfaces o alimento necessário à planta. Um outro processo é a placa flutuante. São uma lagoa, uma piscina, um poço, onde tem umas placas de esferovite com uns furos, e as alfaces são colocadas nesse mesmo furo, orifício, e andam a flutuar dentro do tanque e alimentam-se também da água com nutrientes que possa estar dentro do tanque. Existe também a aeroponia, que é criado normalmente uma caixa. Dentro dessa caixa, onde estão as raízes, é feita uma névoa com fertilizantes e as plantas alimentam-se também neste processo. Existe um outro processo que é o pavio.
onde as plantas também não estão em contato com a água, têm um pavio que vão buscar a água ou os nutrientes suficientes para se alimentar. Vantagens relativamente a este processo de produção. Sabemos que aqui não existem as águas estagnadas, logicamente já não existem algumas pragas que podem acontecer noutro tipo de culturas. Esta acaba por ser uma produção muito mais limpa. É verdade, eu tenho consciência disto. As alfaces, como são produzidas, não são produzidas na terra. A infestação de determinados piolhos, o tipo de infestação normal dos terrenos, aqui não acontece. Por sua vez, como não temos tanta infestação, não temos quase nenhuma infestação, não se usa fotofármacos, muito poucos fotofármacos. Não se faz tratamentos químicos para evitar os piolhos, as podridões, etc. Aí já temos rentabilidade em questão de qualidade, porque temos melhor qualidade com menos tratamentos, e menos pragas, neste caso. Em questão de controle de nutrientes, se a gente plantar uma alface na terra, por melhor gosto que possa ter, está sempre sujeito a que tudo o que existe na terra, não é feita uma análise rigorosa todos os dias da terra, tudo o que existe na terra, a alface vai lá buscá-la. Aqui a alface é alimentada com as necessidades certas para cada alface, para as alfaces. Não há, podemos controlar, um dos maiores problemas num terreno é excesso de azoto. Aqui neste momento podemos controlar a quantidade de azoto existente nas alfaces. Pode-se produzir por método biológico em hidroponia? É verdade. Eu, há dias li uma reportagem estrangeira que estavam a produzir por um método que chamavam eles biológico, e consistia no quê? Consistia em produzir em sistema NFT, em vez dos fertilizantes que a gente põe, normalmente conhecidos por adubos, serem de origem química, eram adubos de origem biológica. E o entrevistador em causa chamava aquilo hidrobio. Mas é impossível produzir neste processo biológico. Porquê? Das primeiras regras da biológico, as plantas têm de estar diretamente em contato com o solo. E neste caso, como pode-se ver, não estão em contato com o solo. Por isso, não podem ser bio. Não porque não sejam tão bio ou mais biológicas com o processo biológico, mas atendendo às regras do biológico, não podem ser biológicas. Estamos numa exploração já com 5.000 e tal metros quadrados, salvo erro. Em termos de quantidade, o que é que se produz de alface, para termos uma ideia desta dimensão? Em termos de quantidade, a gente neste momento produzimos a pensar nos habitantes da Madeira. Quem pensar produzir alface para exportar, isso está fora de questão. A gente neste momento, em questão de alface, para terem uma ideia de produção, andamos na ordem dos 1.000 kg de alface por dia. O que toda a gente sabe que uma alface é normalmente leve, à volta de 400 gramas, são muitas alfaces. Estamos a produzir também à volta de 300 kg de nabo, também todos os dias, mais algumas ervas aromáticas. A horticalheta também, neste momento, produz em ervas aromáticas em vaso umas quantidades, mais ou menos, para a nossa região, que acho que as ervas aromáticas é uma aposta na nossa culinária. Para finalizarmos esta conversa, e também no negócio desta empresa, é a venda de plantas, de plantinhas, de plantas pequeninas, e também o trabalho da sementeira. É verdade, a horticalheta há algum tempo esta parte, enverdou em parte, já tínhamos a parte de viveiro para a nossa produção. Quando se produz 1.000 kg de alface por dia, estamos sujeitos a fazer muitas sementeiras. Como se apanha alface todos os dias, a horticalheta dá-se ao luxo de apanhar alfaces todos os dias, para que o cliente tenha, em questão de frescura, elas sempre frescas. Isso obrigou-nos a um sistema de viveiro e fazer as nossas próprias plantas. Na ordem de pensamentos, começamos a ter alguns acessos e começamos a vender plantas para o consumidor normal. Uma das grandes apostas da horticalheta foi produzir plantas
plantas para as hortas urbanas, especialmente para aquela pessoa que quer fazer a sua plantinha em casa, mas atendendo a que as compras de sementes são sempre na ordem. Hoje em dia, um alface de qualidade são sempre transportados no mínimo numa lata de 5.000 sementes. É lógico que a pessoa com uma horta urbana que vai plantar 20, 30 alfaces em casa não pode comprar uma lata de sementes com 5.000 e depois não conseguir plantá-las todas. Então, a horticalheta tem um sistema, digamos, de pequena planta em pequenas covetes, que já se vai vendo aí na região autónoma da Madeira, e que a finalidade é as pessoas que têm as hortas urbanas, as pessoas que gostam de plantar a sua plantinha à porta, então terem a planta disponível para isso. Da terra à mesa, com Carlos Gonçalves e a produção de alfaces em hidroponia. Da terra à mesa. Correio eletrónico luís.reis@rtp.pt